Olá, vamos começar a nossa live. Olá, olá, boa tarde. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Olá, olá, bem-vindos. Tô fixando aqui. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me vendo bem? Tá me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Estou no Face também, pessoal do Face, boa tarde. Me dá um toque se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Me dá um joinha aqui pra gente começar a nossa live. Tá tudo certo? Pessoal do Face, acho que tá tudo certo, né? Não tô colocando mais musiquinha no começo, porque eu fui advertida que não pode colocar musiquinha. Então, não vou colocar mais músicas. Então, vamos começar a nossa live, né? Pra gente não atrasar muito. Vou começar já. Deixa eu ver se no Face tá tudo certo. Como é que tá o clima aí no Brasil? Vocês estão... Agora tá inverno, né? Tá calor, tá bom, tá frio. Aqui tá um baita de um calor. Eu confesso que eu não estava preparada. Eu não tava botando uma fé nesse verão, não. Eu achei que ia ser um verão bem meia boca. Eu não tava botando uma fé nesse verão europeu, mas olha, é quente. Bastante quente. Principalmente eu achava que a gente estava acostumado com calor, né? Mas paguei com a língua, é calor mesmo, bem quente. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para vocês. Que bom que vocês estão aqui comigo. Todo sábado eu tô aqui às 15 horas fazendo essa live para vocês me conhecerem um pouco melhor, conhecer um pouco mais do meu trabalho, saber quem sou eu, o que eu faço, o que eu acho. E ensinar um pouco do que eu tenho aprendido, né, ao longo desse tempo em que eu estudo e trabalho com alimentação saudável. A live de hoje é um pouco diferente, porque eu resolvi falar um pouco sobre mim. Algumas mudanças ocorreram aqui no canal, outras vão acontecer, muitas outras vão acontecer, e todas elas devido a coisas da minha vida pessoal, porque a minha vida profissional e pessoal andam juntas, né? Não tenho como separar essas duas coisas. E, enfim, então hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre mim, porque é uma coisa que eu não faço muito, com muita frequência, e eu acho que eu devo falar um pouco, até porque se você me segue, é bom você saber se deve continuar seguindo ou não. Então, essa live é para isso também. E também eu quero falar um pouco sobre um distúrbio alimentar, não é um distúrbio alimentar, um distúrbio intestinal
que eu descobri que eu tenho e por isso eu tive algumas mudanças recentes na alimentação. Então é bem legal não, não é nada legal, mas a informação é legal porque eu acho que muita gente deve sentir as mesmas coisas e não sabe, né? Nunca se atentou a isso, porque não se fala muito nessas coisas. Então, fica comigo, não vai embora, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Vou tentar ser sucinta, né? Como todas as lives que eu tenho feito recentemente, mas tem bastante coisa pra falar. Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui a minha colinha. Eu tenho feito uma colinha porque assim eu tenho tendência a ficar fugindo um pouco. E aí com a minha colinha eu consigo manter aqui o foco, né? Porque senão eu começo a contar histórias, histórias e aí dou muita volta. Bom, então vamos lá. Quem é a Patrícia, né? Quem é a Patrícia? É muito legal, é muito importante a gente saber quem são as pessoas que a gente segue e quem são as pessoas por trás das páginas, né? Não só uma pessoa que produz conteúdo, uma pessoa que produz receita, mas quem é essa pessoa, o que ela acredita, né, na vida dela. Bom, antes de você me ver aqui, de eu trabalhar aqui online, de eu fazer essas receitas, de eu ficar inventando moda no YouTube, eu tinha um restaurante. Então, se você não sabe, eu tinha um restaurante em São Paulo, em Perdizes. Por 2 anos e meio eu tive esse restaurante, eu estava à frente do restaurante, fazendo os cardápios, fazendo todas as refeições, servindo, atendendo os clientes. E foi muito bom, foi um momento em que eu cresci muito profissionalmente e aprendi muito como pessoa, como profissional, como cozinheira. Foi assim uma coisa muito, muito grande, né? Talvez alguns de vocês já me conhecem, já me acompanham desse tempo, né? Era Manacai Cozinha Vegetariana. Eu fechei outubro do ano passado, então é bem recente, né? Então, quando eu fechei o restaurante, eu vim para a Itália. Então, quem não sabe, está chegando agora, eu moro agora no norte da Itália, no Piemonte, numa cidadezinha bem pequena de 5.000 habitantes. E aí, agora eu me dedico a esse projeto online, né? Isso aqui é uma empresa, eu não tô aqui só porque eu gosto, apesar de eu gostar muito de falar com vocês, de produzir receitas e de fazer vídeos, mas também é o meu trabalho hoje, né? Então é o meu serviço. Bom, antes do restaurante, o que eu fazia, né? Antes do restaurante, de abrir o restaurante, eu era pequena produtora, produzia alguns produtos artesanais e eu vendia em feiras de pequenos produtores. Foi aí que eu comecei a trabalhar com alimentos naturais, né? Então, assim, eu tô regredindo um pouco na linha do tempo para vocês entenderem um pouco a minha história, né? Então, eu produzia alguns produtos e vendia nessas feirinhas. E isso durou mais ou menos quase 1 ano antes de eu tomar a decisão de abrir o restaurante. E o que eu fazia antes de ser pequena produtora? Eu trabalhava numa multinacional, tinha uma carreira corporativa, trabalhava numa empresa de TI. Então, não tem nada a ver, né? É uma coisa assim, bem diferente do que eu estava acostumada. Eu resolvi testar algo novo, fazer uma mudança mesmo radical de carreira, testar algumas coisas, aprender coisas novas. Tem coisas que a gente só aprende mesmo na prática. E eu falei, e olha, eu vou te falar que depois que eu comecei a empreender, eu não aprendi, assim, metade, sabe, do que eu aprendi na prática, eu não aprendi nem metade na faculdade ou na pós-graduação. Então, assim, realmente está sendo bem enriquecedor. Bom, então tudo isso foi para falar que quando eu vim de uma carreira que não tinha nada a ver com gastronomia. Então, assim, eu não estudei gastronomia, eu não estudei nutrição, né? Então, se vocês me acompanham as minhas lives semanais, eu tive uma live faz 2 semanas, 3 semanas,
que eu falei sobre criatividade, né? Que eu falei que a gente não nasce criativo, a gente se torna criativo, a gente pode se tornar, aprender a ser uma pessoa criativa. E foi o que aconteceu comigo. Então eu não era uma pessoa, nossa, dotada de criatividade. Eu era uma pessoa extremamente quadrada. Trabalhava ali no computador, fazendo minhas planilhas, atendendo os clientes. Era uma coisa muito monótona, não tinha nada de criativo. E então eu aprendi, né? Eu tive que desenvolver este lado para poder então ser bem sucedida no meu restaurante, no meu negócio. Em 2016 foi quando eu resolvi empreender. Em 2017 foi quando eu abri o restaurante. E assim, quando eu resolvi empreender em 2016, eu não era uma cozinheira. Eu cozinhava normalmente em casa, o básico ali, né? Não me considerava uma cozinheira. Eu falava, não, eu sei fazer o básico, arroz, feijão, sabe? O básico. E aí eu tive que aprender, né? Eu fiz uma imersão, eu falei, não, realmente eu preciso aprender. E eu não fiz faculdade, não. Eu aprendi de forma autônoma, né? Eu aprendi, fiz alguns cursinhos, cursos livres e tudo, mas eu posso te garantir que onde eu mais aprendi foi botando a mão na massa, né? Foi pesquisando muito, garimpando muito, estudando, pesquisa ali, faz testes. Foi assim que eu aprendi e aprendo, né? Porque a cozinha é um negócio muito louco, que quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar, né? Então não dá pra você falar, eu sei tudo da cozinha. Não, sempre você vai estar aprendendo uma coisa nova. Então não tem como, né? A gente saber tudo. Por que eu resolvi trabalhar com alimentação saudável? Porque é a minha paixão, né? Eu tinha essa vontade, eu tinha que empreender em alguma coisa, era a minha vontade do meu coração de empreender, e eu precisava escolher alguma coisa que eu tivesse afinidade e que eu gostava. E aí eu falei, poxa, é alimentação saudável, é o que eu gosto, né? Então eu já tinha falado assim em outras ocasiões sobre problemas familiares que eu tive, de pessoas com problemas de saúde. E quem não tem, né, alguém na sua família com diabetes, com pressão alta, com algum problema cardíaco, e você fala, pô, hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas deve ter alguém próximo ou alguém da família que tem algum problema, que hoje em dia é até considerado normal, né? Normal não é, mas é até considerado aceitável. E aí, vendo esses problemas que podem ser de ordem genética, eu falei, pera lá, eu preciso dar uma melhorada na minha alimentação, eu preciso prevenir, eu preciso ter uma alimentação preventiva, né? Então foi aí que eu tive um despertar e falei, pera lá, eu preciso, né, realmente me antecipar e mudar a minha alimentação para que eu não tenha nenhum problema, né? Eu sou aquela pessoa que aprende com o erro dos outros, sabe? Tem gente que tem que se ferrar muito para poder aprender, né? Eu, às vezes, me ferro também. Só que quando eu vejo alguém com algum problema, eu já acendo uma luz em mim. Eu falo, pera lá, se essa pessoa tá com esse problema e ela tá fazendo isso, isso e aquilo, eu não vou fazer isso, né? Então, eu faz parte da minha personalidade, eu aprendo muito observando as pessoas. Então, eu tive esse despertar e eu resolvi mudar muitas coisas. Então, foi aí que eu parei para pensar, poxa, realmente nós somos o que nós comemos. Eu não posso mais comer essas coisas industrializadas, isso não faz bem para mim, né? Então, assim, o meu primeiro despertar foi realmente a minha saúde, né? Em primeiro lugar. E depois que você começa nesse processo, você tem outros despertares, né? Que aí você começa a compreender outras coisas, como o meio ambiente, como economia e várias outras coisas, né? Que a alimentação acarreta, né? Bom, então foi nesse momento que eu falei, vou empreender, vou fazer uma mudança radical na minha alimentação, e que eu parei de comer carne. Eu falei, não, agora eu vou virar vegetariana, né?
e vou ver como é que o meu corpo vai reagir. Bom, por esse mesmo motivo foi que eu deixei de ser vegetariana. Então, se você está me acompanhando aí alguns dias, você deve saber que eu não sou mais vegetariana, né? E por que, Patrícia, que você não é mais vegetariana? É possível ser saudável sendo vegetariano? Óbvio que sim, né? Claro, tem muitas pessoas que são muito saudáveis, que são mais saudáveis sendo vegetarianas, da mesma forma que tem pessoas que são saudáveis comendo carne. Então, assim, hoje eu tenho essa concepção que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na época, eu pensei, eu vou deixar de comer carne para ser saudável. Só que isso não me fez bem, assim, o meu corpo não se adaptou a essa mudança, tá? E aí eu percebi outras coisas no meu corpo que me fez tomar essa decisão. Então, eu parei de comer carne para ser saudável e tive que voltar a comer carne para encontrar esse equilíbrio e ser saudável, tá? Por quê? Recentemente, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável. É uma coisa que eu já tinha há muito tempo, então isso é uma coisa que eu queria um pouco de atenção. Eu até escrevi um post esses dias falando sobre esses sintomas que eu sentia. Não era uma coisa que eu ia falar abertamente, mas eu percebi que muitas pessoas têm esses sintomas e acha que não é nada, sabe? Como eu também achava que não era nada, né? Eram sintomas que me acompanham há mais de 10 anos. E eu achava que, não, uma hora vai passar, sabe? Deve ser ainda, sei lá, deve ser a carne, deve ser alguma coisa. E eu fui empurrando com isso, tá? E aí, agora, esse ano, eu fui diagnosticada com isso porque realmente chegou num ponto em que eu não aguentava mais. O que é a síndrome do intestino irritável? É um distúrbio funcional do intestino. Vou ler aqui a minha colinha que eu fiz para eu não esquecer, tá? Que atinge de 10 a 15% da população geral e costuma atingir geralmente mais mulheres, né? Então atinge 2 vezes mais mulheres do que homens. Geralmente entre 20 e 45 anos. Quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? Gente, eu só queria fazer um parênteses, tá? Porque eu não sou médica e eu não sou nutricionista. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu passei, tá? Então, assim, é a minha experiência pessoal. Então, eu gosto de ser muito responsável com as informações que eu passo, para que você não ache que, a Patrícia falou isso, então eu acho que eu também tenho e eu vou fazer. Não. Se você sente que os seus sintomas também são isso, e você tem alguma... você acha que você tem algum problema, procura um médico, procura um profissional da área de saúde, tá? Porque isso é uma coisa séria. Obrigada pelo elogio do meu cabelo, tô de cabelo novo. Para aguentar o verão, eu meti a tesoura. Bom, quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? Cada pessoa tem um sintoma diferente, tá? Varia muito, mas geralmente são dores abdominais, distensão abdominal, diarreia ou constipação, ou às vezes alternando, fica um pouco com diarreia depois da constipação e alterna, né? Muito gases e tem outros, né? Tem pessoas que podem ter outros. Esses aqui são os sintomas que eu tinha, né? Enxaqueca também. Então, assim, eu sentia muito enxaqueca, eu não sabia o que era. Essas dores abdominais, elas vêm geralmente quando você come coisas que não te faz bem, né? Então, assim, eu comecei a cortar, então teve uma época lá atrás, mais de 10 anos atrás, que eu tentei ser vegetariana. E naquela época eu falhei porque eu tentei substituir a carne pela soja, né? Então naquela época eu aprendi que tinha que comer aquela carne de soja e tudo, eu fazia bastante aquilo.
E eu sentia muita dor, muito desconforto. E aí eu falei, gente, eu não aguento comer isso. E aí eu parei, eu fiquei uns 6 meses e parei e voltei. E agora, tanto é que no meu restaurante, para quem acompanhava, eu nunca fiz carne de soja. Nunca fiz, porque realmente era algo que eu não gostava, que não me caía bem. E eu sempre falava isso para os meus clientes, galera, eu vendo o que eu como, tá? Eu não posso vender o que eu não como. Então eu não comia soja, eu não vendia nada com soja. E aí tem uma série de alimentos, né, que você come que causa esse tipo de desconforto, que são os alimentos chamados de FODMAPs. Depois eu vou esclarecer um pouquinho mais e eu vou explicar, eu vou entrar mais nessa categoria de alimentos, tá? Mas só pra gente fechar sobre síndrome do intestino irritável, também tem os gatilhos emocionais, né? Porque a síndrome do intestino irritável ainda é uma doença desconhecida. Não se sabe ao certo o que causa isso, tá? Não tem cura ainda e não se sabe exatamente o que causa, o porquê que está relacionado com o alimento, tá? Mas também existem alguns gatilhos emocionais que causam a piora desses sintomas, né? Quais são esses gatilhos emocionais? Ansiedade, depressão, medo, estresse. Então, são coisas que pode causar o aumento desses sintomas, né? Então, na minha... e às vezes também nenhum tipo. Às vezes também acontece sem nenhum sentimento, nenhuma emoção relacionada, tá? Não tem ainda uma coisa muito concreta, nenhum estudo científico concreto que prove isso. Também, se você ficar muito tempo sem comer, se você comer muito rápido, então, assim, algumas coisinhas. Então, por exemplo, jejum, que hoje em dia está muito na moda, é uma coisa que eu não posso fazer. Tá? Se eu ficar muito tempo sem comer, eu sinto uma dor insuportável abdominal. E não é dor de fome, não é dor no estômago de fome, é dor abdominal. É horrível. Essas dores, elas são horríveis, tá? Eu já fui parar no hospital uma vez e fui tomar injeção porque eu tava com muita dor. E aí o médico simplesmente me deu um Buscopan na veia e falou, pronto, tá liberada, vai pra casa, né? Ninguém nunca pergunta, será que é o que você tá comendo, né? Não tem médico que faça essa correlação com o que você tá comendo, com o que você... Não tem. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero muito frisar. Eu sou a minha própria cobaia nos meus experimentos. Porque eu como e eu falo, cara, será que isso tá me fazendo bem? Tá? Porque os médicos realmente não falam, tá? Eles te dão remédio. E isso é uma coisa que pra mim não funciona. Eu só tomo remédio em último caso, tá? Eu uso um óleo essencial, eu cuido da minha alimentação, eu faço qualquer coisa. Só tomo remédio em último caso. Bom, então eu falei sobre os alimentos chamados FODMAPs. Na verdade, é um grupo de alimentos, né? O que são esses FODMAPs? É um conjunto de alimentos fermentáveis que são mal absorvidos pelo nosso organismo e podem causar os desconfortos intestinais. Eles são classificados como, eu vou ler aqui porque é difícil, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Então, assim, é uma lista de alimentos, né, que tem essas coisas aí. Os alimentos fermentáveis referidos são os carboidratos não ingeridos pelo trato digestivo humano. Então, assim, são alimentos... Resumindo, o que são esses tais de FODMAPs? São alimentos com alta taxa de carboidrato que o nosso corpo não consegue digerir, tá? Mas não é o carboidrato comum que você pensa, tipo arroz, batata, né? Você pensa assim, o que é carboidrato? Arroz, pão e batata. Não! São outros grupos de alimentos, são esses que eu li para vocês, são alimentos fermentáveis, são alimentos que fermentam no nosso intestino, né? Que tem esses nomes estranhos que eu falei para vocês.
Eu vou ler aqui alguns dos alimentos que estão nessa lista dos food maps. Frutas, tem muitas frutas. Então, assim, a frutose é um carboidrato de difícil digestão. Melancia, maçã, pera, pêssego, manga, sucos de frutas, mel, frutas secas, ou seja, tudo que tenha um grande grau de frutose. Leites e derivados de leite, todos os derivados. Hortaliças como alho, alho poró, cebola, couve-flor, brócolis, cogumelos e todas as leguminosas. O que são leguminosas? Vamos relembrar da live passada. Feijão, lentilha, grão de bico, soja, tá? Então são todas as leguminosas. Trigo, cevada, centeio e milho. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa, tá? Se eu comer uma maçã, eu não vou me sentir mal. Se eu comer um prato de lentilha, amanhã eu não consigo mais levantar, tá? Porque o meu intestino não tá conseguindo digerir nenhum tipo de leguminosas. Então, cada pessoa tem um sistema digestivo diferente, por isso que essa doença é tão complicada, porque não tem um padrão, tá? O que faz mal para mim pode não fazer mal para você, não faz mal para o outro. Cada pessoa tem que descobrir o que faz mal. Essa lista, e tem ainda outras que eu não pus aqui, é só para você ter uma referência, né, do que pode ser. Então, o que eu acho que, no meu caso, né, o que eu acho que aconteceu? Eu já tinha isso de muito tempo, sempre tive muitas dores abdominais, só que eu não sabia o que era, né? Deixava o feijão de molho, depois eu descobri que eram os fitatos, e aí eu comecei a deixar de molho por 24 horas, aí não resolveu nada, aí eu comecei a deixar de molho por 48 horas, e ainda assim não resolveu nada. Falei, poxa, então, né, tem alguma coisa, não são o raio do fitato, não é. Então, o que eu descobri? Na alimentação vegetariana, quando você não come carne, você come o quê? Você tem que ter proteína, né? E da onde que vem a proteína vegetal? Na sua maior quantidade? Das leguminosas. Não tem como você fugir disso, né? Vem das leguminosas. Feijão, da lentilha, do grão de bico. E eu comecei a comer muita leguminosas, né? De diferentes formatos, de diferentes formas. Então você faz um falafel, você faz uma sopa de feijão, você faz um hummus para o café da manhã. Então quando você vai perceber, você está comendo leguminosas de manhã, tarde e à noite, né? Que era o que eu estava fazendo. Comendo bastante leguminosas, né? Porque eu tinha que tirar a minha proteína de algum lugar. O que aconteceu? Eu meio que enchi demais, sabe? Quando você enche demais o seu estoque, assim, como é que fala? Você não consegue mais comer, sabe? Você chega no seu limite, né? De digestão daquele alimento. Então, assim, uma coisa que já não me fazia bem, eu não tinha esse conhecimento de que era isso que estava me fazendo mal, tá? Não sabia, eu achava que... Porque são alimentos saudáveis, né? Isso não... Gente, não tô falando que a leguminosa não é saudável, não, tá? Tô falando que algumas pessoas não conseguem digerir isso, tá? Não é comum. As leguminosas são muito saudáveis, muito. Só que eu acho que em excesso talvez não seja saudável e algumas pessoas não conseguem digerir isso, que foi o meu caso. E aí juntou esse excesso de consumo das leguminosas com os gatilhos emocionais da nossa quarentena, né, dessa pandemia. E aí, quem não fica estressado e ansioso numa pandemia, né, na quarentena? Quem que não fica? Você ficou estressado e ansioso? Né? Você ficou ansiosa? Então, assim, não tem como. Então, assim, eu acho que essas duas coisas meio que foi o desencadeou tudo isso, sabe? E eu fiquei muito mal mesmo.
E aí eu falei, não, chega. E eu comecei a pesquisar, e foi aí que eu encontrei tudo isso que eu tô falando pra vocês. Passei no médico aqui na Itália. O médico falou que pelos meus sintomas, com certeza absoluta, é síndrome do intestino irritável, então ele me passou um protocolo de tratamento. E eu tô ainda criando coragem para fazer todo esse tratamento certinho, porque como que é o tratamento da síndrome do intestino irritável? Você tem que tirar todos esses alimentos da sua vida por 1 mês ou 2. Todos esses que eu falei para vocês. E aí você tira tudo, fica sem esses 2, mas é só 1 mês ou 2 no máximo. E aí você começa a introduzir eles novamente para você saber exatamente quais os alimentos que estão te fazendo mal. Por enquanto, faz mais de 1 mês que eu parei de comer todas as leguminosas, tá? Parei mesmo. E eu já me sinto outra pessoa, tá? Me sinto muito melhor. Não sinto mais dores, já me sinto mais disposta. Eu estava totalmente sem disposição, né? Estava me afetando muito. Então, só de ter tirado as leguminosas, eu já me sinto muito bem. Mas eu preciso seguir o protocolo certinho, porque pode ser que tenha aí um ou outro alimento ainda que esteja me fazendo mal e eu preciso descobrir. E só dá para descobrir fazendo um tratamento. Então, assim, esse tratamento é uma coisa bem rigorosa e você não pode fazer por conta própria, tá? Então, não é recomendado você, vou fazer esse tratamento. Não, procura um nutricionista, procura um médico, porque esses alimentos que fazem parte desse grupo são alimentos muito saudáveis, por exemplo, maçã, feijão, são alimentos que não dá para você ficar a vida inteira sem comê-los. Então, procura sempre um acompanhamento médico, tá? Deixa eu tomar uma água porque eu falei muito. E também não é uma dieta, tá? Então, o FODMAPs não é uma dieta. Então, eu fico com bastante receio de falar, as pessoas, então eu vou fazer essa dieta e vou ficar, sei lá, vou ter alguma vantagem. Não, tá? Não é uma dieta, é um tratamento. Então, só faça se realmente você precisar e com o auxílio do seu profissional da saúde. Tá bom, Patrícia, você me falou tudo isso, e daí, né? E eu com isso, e o Kiko? Bom, resumindo, né? Por que eu quis contar tudo isso pra vocês? Primeiro porque eu não tinha falado sobre isso abertamente, e eu acho que eu precisava falar sobre isso para quem me segue. Eu recebi muitas mensagens e muito apoio de pessoas que também passam por isso e passaram por isso. Então, assim, moral da história. Nem tudo que falam que é saudável para você. Faça o teste no seu corpo. Veja como você se adapta a esses alimentos, tá? Cada pessoa é um ser individual. Cada pessoa é único e tem um sistema digestivo único, né? Tudo que você vê como algo radical que deve ser feito por todo mundo, eu não acredito, tá? Porque não é assim, as pessoas não são iguais, né? Cada pessoa é um ser único. Como eu falei, jejum intermitente é muito bom para a saúde, mas não para mim. Eu não aguento fazer jejum, tá? Por muitas horas. Feijões são muito saudáveis, mas não para mim, né? Então eu recebi uma mensagem, um comentário de uma moça que eu achei muito interessante. Ela falando assim que descobriu que o mamão fazia muito mal para ela. E mamão, gente, quem não come mamão para funcionar bem o intestino e tudo mais? E ela descobriu que para ela fazia o efeito contrário, né? Então, assim, a gente tem que... Eu costumo falar que eu sou a minha própria cobaia. Eu testo tudo em mim, sabe? Eu não acredito tudo que os médicos falam e eu não procuro médicos para tudo. Eu sou muito crítica em relação a tratamentos, a remédios, a
tudo que fala, será? Eu sempre penso, mas será? Né? Será que é necessário fazer isso que o médico está falando? Porque o médico não me conhece, né? O médico não sabe como é que é o meu corpo. Quem sabe como funciona o seu corpo é você. Você tem o seu, né, o domínio do seu corpo, o conhecimento do seu corpo. Então, se nem você sabe o que faz bem para você, como é que o médico vai saber o que faz bem para você? Não vai saber, tá? Então, assim, a gente tem que ser bem, realmente, bem crítico em relação a essas coisas e faça o teste em você, né? Se você tá comendo alguma coisa que não tá te fazendo bem, se você tá desconfiado de alguma coisa, faça o teste, tá? Veja, prove. Ah, mas nossa, e isso em relação ao contrário também. Tem muitas pessoas que querem ficar vegetarianas e têm medo. Acham que vai morrer. Fala, ai, nossa, mas eu vou morrer se eu ficar sem carne. Eu queria tanto virar vegetariano. Faça o teste. Veja se seu corpo se adapta, sabe? Ah, eu não acredito só no que as pessoas falam. Faça o teste para você ver se aquilo é bom para você, tá? Tem pessoas que vivem muito bem sendo vegetarianas e tem pessoas que não. É normal, como tudo na vida, tá? Então, assim, eu gosto de deixar bem claro o meu pensamento, o meu posicionamento, que não é de uma pessoa radical. Eu acho que você tem que encontrar o que é melhor para você, tá bom? E falando sobre isso, nas próximas lives eu vou começar a abordar mais sobre um método de trabalho que eu tenho, um método que eu desenvolvi de organização e planejamento da sua alimentação, tá? Então, como eu falei no começo da live, do restaurante que eu tinha e tudo mais, né? Eu tive que estudar muito e desenvolver um método muito bom para ser criativa e para me organizar na cozinha, porque senão eu não consigo, né? E realmente, gente, cuidar da alimentação dá trabalho, tá? Cuidar da saúde dá trabalho. Não vou mentir para vocês e falar que em 5 minutos você faz todas as suas receitas. Não existe isso, tá? Cozinha realmente é uma coisa que demanda da gente. E se você não tiver organização, se você não tiver um método que simplifique a sua vida, das duas uma, ou você vai terceirizar a sua alimentação e começar a comprar tudo pronto, ou você vai virar realmente uma escrava da cozinha, tá? Porque não dá, sabe? Você cansa se você for fazer, sabe? Não dá. Então, assim, tem que ter uma organização. E a gente tem muito mais coisa para fazer, sabe? A gente não tem só comida para fazer, a gente tem muita coisa, né? Quem tem filho tem que cuidar de filho, cuidar da casa, trabalhar, estudar. E, nossa, gente, é 1 milhão de coisas, né? Nossa, a mulher não fica parada, a mulher não fica sem fazer alguma coisa. Eu acho que nunca você vai ver uma mulher falando, eu não tenho nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Então, a gente realmente precisa ter ferramentas que ajudem a gente. E, mediante tudo isso, mudanças na minha alimentação e tudo mais, eu descubro cada vez mais ferramentas que me ajudam a ter um esquema, um planejamento e um método de organização, tá? E nas próximas lives eu vou abordar muito sobre isso e o conteúdo de agora em diante vai ser bem focado nisso, porque eu não tô... O meu papel aqui, né, sempre foi muito de... não só de postar receita, mas muito de educação, assim, de tentar ajudar nesse sentido de informação, sabe? Não só de postar uma dica ou só de postar uma receita, porque receita a gente tem tanta na internet, mas tanta na vida, que realmente você, se eu vivesse 300 anos, eu não ia dar conta de fazer tudo, né? Então, assim, o meu papel aqui não é só de passar receitas, então, sim, de ensinar, incentivar você a ter uma alimentação mais saudável, cuidar da sua alimentação, né? Tomar para si
essa responsabilidade que é sua e você não pode transferir para um médico, né? Essa responsabilidade é sua, assim como é minha, né? Eu já sei o que me faz mal, se eu continuar comendo o que me faz mal, a culpa é minha, não é do médico. Então, o meu chamado e tudo que me norteia, a minha empresa, que isso aqui é a minha empresa, é para isso, tá? É para te ajudar, é para te dar informações, é para te ensinar a como ter uma alimentação mais saudável de forma prática, de forma organizada, com criatividade. Então, é ensinar a ter criatividade no dia a dia, sem terrorismo nutricional, que isso é importante, tá? Eu não gosto de nutricionismo, terrorismo nutricional, e sem neuras, sabe? Sem dieta milagrosa, sem neuras. Comida natural e saudável não tem nada a ver com dieta, tá? Então, para resumir, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui para mim, para a gente finalizar. A ideia da live de hoje foi realmente falar um pouco sobre mim, sobre o meu posicionamento, o que eu acho, o que eu acredito, porque se você me segue, eu acho importante você saber um pouco mais sobre mim, senão não faz o menor sentido continuar me seguindo, não é verdade? Então a ideia era isso, falar sobre mim, falar sobre o que eu acredito, falar sobre síndrome do intestino irritável. Eu recebi muitas pessoas falando que tinha esses sintomas, que sentem muitas dores abdominais e não sabia o que era. Então, se você é essa pessoa, procure um médico, procure um nutricionista. Não fica sofrendo, tá? Não vale a pena. Eu recebi até uma mensagem de uma moça que falou assim: nossa, eu tenho a mesma coisa que você, eu também sou vegetariana e, nossa, eu tô sofrendo muito, não sei o que fazer, porque eu falei, só a resposta dentro de você. Eu não posso falar pra você o que você tem que fazer, mas pensa, né, o que vale mais a pena. Eu acho que a nossa saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, né? Você não consegue mudar o mundo se você não consegue mudar a si mesmo. Se você não consegue ser feliz e ser saudável, você não consegue ter um mundo feliz e saudável, né? Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigada por vocês terem ficado aqui comigo, por vocês terem tido a paciência de reservar esse tempinho na segunda-feira para me ouvir. Muitíssimo obrigada. Ótima semana para vocês. Segunda-feira que vem tem mais, tá? Toda segunda às 15 horas eu estou aqui para dar dicas, para ensinar, para encorajar você a cozinhar mais e cozinhar de forma saudável. Eu vou deixar uma caixinha aberta no Instagram e no Facebook para que você me mande sugestões, tá? Se você tiver alguma ideia, sugestão, dificuldade, qualquer coisa que você ache que eu poderia te ajudar para ter uma alimentação melhor, deixa lá para mim a sua sugestão na caixinha que eu vou responder na próxima live, tá? E o meu link para o meu canal no Telegram, se você não faz parte do meu canal no Telegram ainda, no meu perfil tem um link, você clica lá e você vai entrar no meu canal no Telegram para você não perder nenhum dos meus conteúdos, tá? Então, lá eu posto bastante coisa, receitas, vídeos, e as novidades chegam primeiro lá no Telegram, tá bom? Então é isso, galera. Muitíssimo obrigada, meninas. Boa semana para vocês. Ótima tarde, ótima semana. E vejo vocês na semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau.